Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro Esporte Clube, vamos falar um pouquinho sobre Tite, tá? Como o Tite gosta e precisa do equilíbrio em seus times. Isso foi até uma frase importante e necessária que ele trouxe recentemente na coletiva, falando do Bruno Spindel, numa conversa que ele teve com ele, e isso me chamou a atenção. Porque realmente, o Tite ele precisa do equilíbrio. Não todos os times, tá? Tem muitos times que gostam muito de ter a bola, tem muitos times que gostam de transicionar, tem muitos times que gostam de atacar. Mas o Tite sempre teve por característica o equilíbrio e como ele pode achar esse equilíbrio no Cruzeiro, tá? Eu acho que a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? E muito mais, tá? Mas antes, se você pudesse se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho rumo a 40 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, dá essa moral aí. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o nosso trabalho a crescer, tá bom, galera? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. É incrível, né? Incrível. Se vocês puderem também me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, cara. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Beber uma aguinha? Vambora. Gente, o Tite, ele deu uma declaração aqui, eu até peguei uma aspa muito legal. Respaldado no Cruzeiro, Tite banca forma de trabalhar, né? Não consigo fugir. Essa foi uma das aspas dele. Ele estava pressionado, né? E o Cruzeiro veio de um trabalho ofensivo em transições rápidas, né? O Leonardo Jardim ele gostava da transição. E já o Tite tem a fama de ter o estilo mais jogo equilibrado. O atual treinador celeste defendeu a forma. Eu não consigo fugir do ponto de equilíbrio. Outro dia nós estávamos conversando e o Spindel olhou para mim e mostrou uma expectativa de gols das equipes que eu dirijo. Ela girava em torno de 1,5 gols por jogo, em termos mundiais e de técnicos mundiais. E as expectativas de gols tomados era bem baixa também. Então, eu olho os dois lados. E aí, tem uma outra fala. Não adianta eu querer. Eu não consigo jogar com 5 volantes. Eu não gosto. 3. Não é o meu estilo. Se não tiver a bola, se não tiver jogo, se não propor o jogo, não é legal. Não é aquilo que eu acredito, né? Mas também só atacar não dá. A necessidade é de ter equilíbrio. Às vezes, não dá. Às vezes, não acontece nem em campo. Mas a ideia é uma equipe equilibrada. E realmente, se você for pegar os trabalhos do Tite, Corinthians 2012, o Corinthians 2015, que pra mim é um dos meus favoritos. Inclusive o Atlético foi vice-campeão brasileiro desse, né? Cara, esse Corinthians era muito equilibrado. É um time que atacava muito bem e jogava muito apoiado e fazia muitos gols, né? Tomava poucos gols. E fazia muitos gols e não tomava muitos gols. Então, era um time muito equilibrado. O Tite ele sempre obteve muito isso. Na seleção brasileira, vocês podem gostar ou não do trabalho, mas ele pode não falar que ele foi campeão, mas ele conseguiu muito resultado, muito desempenho, né? O time dele foi um dos times que mais passou o carro em eliminatórias. Foi a melhor campanha de eliminatórias da história do futebol brasileiro. Isso é um dado muito relevante. Tivemos grandes treinadores pela seleção. Então ele precisa desse equilíbrio. O que significa esse equilíbrio? Ter uma boa recomposição, ter uma boa transição defensiva. Não adianta só você se atacar. O Tite ele não consegue atacar e se expor. Ele não gosta. O time dele ele fica inconformado com essa exposição. E isso é um dos fatores que mais incomoda ele. Não no período recente, mas desde sempre, tá? E se você for olhar para o time do Cruzeiro, se você olhar para os últimos jogos e olhar o que ele tem tentado fazer, achar um equilíbrio. Se você pode não gostar, você pode ter algumas críticas. Eu não gosto do William, eu não gosto de não sei quem, não gosto do Christian, não gosto... Enfim. Mas o Cruzeiro, ele tem o estilo de jogo do Leonardo Jardim, que era a transição. E essa transição funcionou muito bem, ela casou muito bem. Por quê? Porque ela tem bons jogadores que defendem e jogadores que saem em velocidade, ponto. A do Tite, ele quer ter um time apoiado, que ataque quando tiver a bola, saber trabalhar a bola, saber jogar um jogo apoiado, posicional, mas sem a bola, ele quer marcar bem, quer recompor bem, seja pressionar em cima, seja voltar e defender em bloco mais médio, mais baixo. Então, ele tem alguns jogadores, vamos dizer assim, que são fundamentais para isso. Quem são fundamentais? Quem são esses jogadores, Matheus? Vamos lá. Primeiro, o Cruzeiro tem uma zaga
vamos botar veloz. Ela tem uma zaga veloz. O Speed, né? O Fabrício Bruno é um zagueiro veloz, é um zagueiro que recupera muito bem essa bola e não é ruim no 1 contra 1. Em velocidade, ele tem qualidade nisso. Ele consegue ganhar duelos nesse sentido, pelo chão. Isso é um ponto. O Vidalba também tem uma antecipação legal. E o último jogo, ele conseguiu achar algum equilíbrio. Obviamente, a equipe do América não trouxe tantas qualidades assim. Mas eu acho que tem alguns indícios desse trabalho, alguns indícios dessa escalação que pode fazer sentido pro restante da temporada. Vamos lá. Primeiro, vou dividir por partes. Lado direito. O lado direito do Cruzeiro, ele precisa ser mais equilibrado, porque o Arroio ataca muito bem, mas não recompõe muito bem. Qual é a solução para isso? Tem um lateral direito que marca melhor. O Fagner é uma dessa solução. O William e Arroio vão ter dificuldade. Ponto. Se quiser jogar com outro jogador no lugar do Arroio, talvez seja o Christian a melhor opção. E aí você pode jogar com o Cauã ou com o William, que atacam mais. Então você tem um equilíbrio ataque-defesa. Perfeito. Lado esquerdo, o Kaique, ele é muito equilibrado. Ele pode até ajudar muito bem a atacar, mas ele pode ajudar também muito bem a defender. Isso já ajuda e mata metade do caminho. O que o Tite tem feito? Ele botou o Christian para a esquerda, que é um cara que marca bem, mas também dá profundidade. Consegue dar profundidade e consegue casar muito bem esse jogo. Só que ele faz uma recomposição muito boa. Por onde? Central. No lugar de quem? Do Gerson. O Cruzeiro jogava com Lucas Silva e Lucas Romero lado a lado. Então você tinha pelo menos 4 defendendo. Os 2 zagueiros, os 2 volantes. E um dos laterais. Poderia voltar e recompor rápido. Claro, se a bola estivesse no lado direito, a recomposição do Kaique é mais rápida. Se a bola estiver no lado esquerdo, a recomposição do William é mais rápida. Então você está defendendo com 5. Agora você estava defendendo com 4. E isso tinha sido um problema. Só que, nos últimos jogos, você pode pegar um padrão. Principalmente no jogo contra o Curitiba. A volta, se você pegar aquele primeiro gol que o Matheus Pereira erra, o Cruzeiro tá com 4. Caio Jorge, acho que Wanderson, vou chutar um. Não, Caio Jorge, Arroio, Gerson e Matheus Pereira. Os 4 estavam no ataque. A recomposição, se você ver bem, o Christian fecha por dentro e faz uma dupla com o Romero. E o Cruzeiro consegue se recompor. E isso começa a virar um padrão. Nesse jogo contra o América aconteceu isso algumas vezes. O que ele quer dizer com isso? Que o Gerson dá o equilíbrio para o Cruzeiro ter uma saída de bola com mais qualidade, mais qualificada, não só com o Romero. Então ele consegue dar a bola no pé do Gerson de tal ritmo. Ele está conseguindo trabalhar com o Fagner, com o lateral mais construtor, e com os 2 zagueiros parados, e com uma linha de 3 muitas vezes, com o Fagner, né, fechando com o lateral mais construtor, Romero e Gerson, e libera um pouco o Kaique. Quando o Cruzeiro está defendendo, o Gerson está no ataque, porque o Gerson muitas vezes faz isso aqui com o Matheus Pereira, né, o Gerson está atrás, o Matheus Pereira na frente, e ele fica muitas vezes lado a lado, o Christian consegue vir para cá, e o Kaique consegue atacar o espaço. Então o Kaique consegue atacar o espaço, o Christian consegue recompor pro Gerson, o Gerson consegue dar mais opção com a bola ou sem a bola mesmo no ataque ao lado do Matheus Pereira. Então a recomposição do Cruzeiro é em contra-ataque, o Christian equilibra defensivamente, o Kaique volta e o Fagner já tá lá atrás. Então já tem 4 zagueiros e 2 volantes. Já fecham com 6. Ofensivamente, o Cruzeiro consegue atacar Arroio, Caio Jorge, Matheus Pereira, Gerson, um dos laterais, provavelmente o Kaique e Christian. Então o Cruzeiro consegue gerar um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Que esses jogadores adaptando, entendendo mais a ideia e trabalhando melhor essa bola, esse jogo apoiado, o Cruzeiro pode conseguir desenvolver melhor o seu futebol com a bola. De construção, de propor jogo, que é uma dificuldade que o Cruzeiro tinha com o Leonardo Jardim. Porém, o Cruzeiro estava tendo uma defesa muito exposta. Eu quero ver com a volta do Vidalba como o Cruzeiro vai se portar, porque o Vidalba tem e terá boa saída. Então terá Fagner com bom passe, Vidalba com bom passe, Caio Jorge, Gerson e Kaique. E você consegue ter uma sustentação defensiva. Então o Cruzeiro, eu acho que o ponto-chave para o time do Cruzeiro de Tite, resumindo, é o Christian. Mais uma vez. O Christian consegue recompor quando o Gerson sair ou estiver pisando na área. O Christian consegue atacar quando o Gerson estiver fazendo a saída de bola. Ele consegue fazer isso. O Fagner pode fechar como terceiro zagueiro algumas vezes e dar uma sustentação defensiva, porque já vai ter o Romero, então vai ter pelo menos 4. Os 3 lá atrás, junto com o Fagner e o Romero. Kaique solto, exemplo. Pô, o Cruzeiro tá em contra-ataque. Quem são os caras que vão voltar em velocidade? Christian e Kaique. Então, você vai ter 4 lá atrás, mais Christian e Kaique.
já fecha pelo menos com 5, se tiver um contra-ataque em alta velocidade. Então eu acho que o Cruzeiro, ele precisa achar esse time, ele precisa achar esse entendimento dos atletas, esse correr para trás quando pede a bola, ou correr para frente se a bola estiver no ataque. Você perdeu a bola no ataque, corre todo mundo pra frente, pressiona, deixa ele dar o bicão e o Fabrício Bruno ganhar e o Cássio receber essa bola. Então eu acho que o Cruzeiro está faltando esse entendimento, eu acho que caminhando para ter esse entendimento, para ter esse time, que é o que o Tite gosta muito. Mas a solução que ele achou foi botar um lateral mais defensivo com o Arroio, um lateral, uma peça-chave que é o Christian, que pode atacar pela esquerda e tá entendendo melhor esse jogo e pode defender por dentro muitas das vezes se o Gerson estiver no ataque, e isso gerar uma sustentação do meio de campo do Cruzeiro, uma sustentação na recomposição e também na transição defensiva. Então o time do Tite, ele gosta de muito equilíbrio, e esses jogadores podem ser a chave pro Tite resolver o problema no meio de campo do Cruzeiro. Fechado? O que vocês acharam? Entenderam a análise? Conseguiram captar? Conseguiram desenhar? Visualizar? Queria entender de vocês. Tamo junto, é nóis. Hoje tem vídeo de noite. Valeu!